Eu quero trazer para a nossa conversa e discutir também com você, Nelsinho, porque ao mesmo tempo em que o presidente diz que não há problema algum na articulação política, ele já está sinalizando que pretende fazer uma série de encontros com líderes das bancadas aí na próxima da semana e a partir dela para intensificar essa conversa, né? E Lula, ele atua muito dessa forma, né? Naturalmente, ele começa a protagonizar, ou os próprios integrantes de sua base dizem, olha, presidente, você vai ter que entrar na jogada. Se os ministros não estão conseguindo articular da maneira necessária, tem que entrar o presidente da República para conversar diretamente com esses parlamentares e retomar essas reuniões semanais que ele fazia em gestões anteriores e que nessa aqui ele acabou deixando um pouco de lado, terceirizando realmente para os ministros, o que é de se esperar também, porque se você tem um ministro de Relações Institucionais, é para isso que ele trabalha. Agora, Nelson, isso naturalmente já contradiz o discurso anterior do presidente da República sobre não haver um problema nesse diálogo com os parlamentares hoje? É o Ronaldinho Gaúcho, né? Olha para um lado, toca para o outro. É assim que o presidente está fazendo. Está falando que não tem problema nenhum de articulação, mas já vai fazer ali algum movimento para se articular melhor com os parlamentares. O presidente Lula está errado no que ele fala. Há sim problemas de articulação, mas ele também está certo em falar dessa maneira porque ele não deve expor as suas fragilidades. A gente comentava aqui nessa semana do que, no meu ponto de vista, foi um erro do líder do governo na Câmara de sair falando dos problemas do governo em articulação e tal. Agora, nessas conversas com os líderes dos partidos, das bancadas, com seus ministros, principalmente com o ministro de Relações Institucionais, ele tem que fechar a porta e tem que reclamar, sim, e tem que cobrar. Tem que cobrar maior resultado nas votações que vêm do Congresso, porque uma coisa não dá para ninguém negar, o governo está entregando tudo o que pede o parlamento. É uma sede insaciável da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, principalmente da Câmara. Eles querem emendas, tem muitas emendas, nós estamos aí com recordes de emendas parlamentares. Eles querem vagas em estatais, tem cargo para muita gente. Querem ministérios, tem muitos partidos que estão com ministérios e não se dizem da base aliada. Ou seja, o governo está dando tudo, mas não está recebendo o que esperava. Então, sim, ele tem que falar que está tudo bem, faz parte do jogo político, não pode demonstrar as suas fraquezas, mas se reunindo com todos os seus aliados de primeira hora, os líderes principalmente, ele tem que cobrar resultado. E aí, eu não sei se é muito bom ele se reunir pessoalmente, porque essa não deveria ser uma função dele. Porque o presidente, ele não pode falar não, ele não pode, negar acordos. Para isso que servem os cães de guarda, né? Exato, deveria ser uma função do ministro de Relações Institucionais, ministro da Casa Civil. Que foi, Jackson? Posso colocar uma colher aí? Pode. A questão, primeiro, sobre o líder do governo ter falado. Quem conhece a forma de Lula trabalhar, certamente ele disse, vai lá e esculhamba todo mundo, porque a hora que eu mexer, eu já vou dizer que é por isso que eu estou mexendo. Esse é o estilo dele. Ele está aí há tantos anos, a gente tinha que aprender a lidar com essa maneira do Lula ser. A outra questão, é que o Nelsinho levantou, não é que o Congresso seja insaciável, né? É que o presidente é incontrolável. Só isso. Aí eu fico imaginando como é que se dá a conversa entre o presidente Lula e um deputado do União Brasil, estou citando, poderia citar qualquer outro, quando sentam um na frente do outro. O que ele diz para o cara? Ele deve dizer assim, vem cá, te dei um ministério, você tem que votar comigo. O que o cara vai dizer? Isso é conversa que se tenha nesse nível? Por quê? Porque nesse nível de relacionamento está isso. Vai dar ministério, vai dar emenda, vai dar dinheiro, e toda vez que você vai dando, você vai dando mais. Vai dando mais, vai dando mais. E não vai ter jeito, não é insaciável, porque o presidente não tem autoridade sequer sobre o governo. Então, se ele não tem autoridade nenhuma, é dessa maneira que a banda toca. Segundo, volto à questão do presidencialismo. Nós temos um Congresso com um monte de poder, nós temos um presidente com um monte de poder, e um não respeita o outro. E como essa coisa veio acontecendo ao longo do tempo e ninguém dava jeito, aí chegou um ministro do Supremo, hoje aposentado, que chegou a dizer o seguinte, o Supremo é o poder moderador, porque a bagunça entre eles é tão grande que alguém tem que botar a colher aí e resolver. Tá certo? Então eu imagino o seguinte, o Lula não tem mais autoridade para conduzir esse governo, porque já chegou lá sem autoridade.
Você concorda, Piper? Daqui a pouco vão dizer que o caminho para ele seria uma renúncia, né? Ou então se articular um pedido de impeachment. Óbvio que as coisas não. Eu quero derrotar, eu acho que ele tem que ser derrotado na urna, não no impeachment. Né? Aí é a parte mais complicada, né? Mas eu acho o seguinte, o melhor articulador que o governo tem, já falei sobre isso muitas vezes, é o próprio Lula. Quando o Lula se reúne lá com o Lira e fica todo mundo querendo saber o teor da conversa e nenhum dos dois fala absolutamente nada, aí o governo consegue, né, alguns êxitos. Não deveria ser assim. E por que não deveria ser assim? Porque o governo deveria ter figuras mais fortes. Não só figuras empoderadas, mas de maior envergadura, de maior representatividade. Isso você está falando não só nos ministérios, mas principalmente nas lideranças dentro das casas, né, Piper? Nas lideranças das casas, exato. Você pega, por exemplo, com todo o respeito aí ao José Guimarães, ao Randolph, essa turma toda. Antigamente, nos velhos tempos do Lula no poder, por mais que se possa tecer críticas a eles, mas esses dois em estatura, eles não se comparam, por exemplo, ao que foi o Genuíno, o Dirceu, gente, né, que era grande, então, politicamente maior. A gente estava falando de pitbulls, esses aí são, enfim, pequeneses aí, comparados àqueles com todo o respeito, né? Mas por várias razões, o Lula não pode mais contar com eles, né? Razões a gente não deve dizer aqui, não vamos perder tempo nisso, mas por várias razões ele não pode contar com o Genuíno, Dirceu. Por várias razões, e também porque o PT, desses 65 aí, enfim, deputados federais e mais os senadores, talvez tirando o Jacques Wagner. Enfim, o Jacques Wagner, que eu acho que é o único com alguma estatura. Tem razão. Nenhum deles é um cara grandão, assim. Entre os deputados, a Gleice, mas ela é de muito atrito, enfim. Essa turma toda aí não dá. Isso aí é muito baixo clero. Mas o problema é que o PT, nos últimos tempos, só tem gente dessa estatura. O PT não tem muitos prefeitos. Agora, no começo do ano, vai ter o Edinho, Ufa. Mas, assim, tem pouca gente representativa no partido. Então, esse é um problema sério. Por isso, eu acho que o presidente deveria chamar para o centro da sua articulação política, dando, inclusive, status aí de ministro, alguém grandão que hoje faça parte do centrão. É isso que ele tem que fazer. Porque ficar com esse time B aí, realmente vai ter dificuldade sempre. Interessante sua análise, Piper. E o PT destruiu todo esse pessoal. Era Palocci, era Dirceu. Essa turma. O problema é que essa turma fez o que fez, né? Sim. E aí... E a população não acredita mais que seja possível colocar alguém no lugar deles que não faça exatamente o que eles fizeram. Exatamente. Fala, Segre, arremate. É difícil do PT ter que escolher entre, como chama? Pequinense? Aquele... Pequinense. Pincher. Vamos colocar o Pincher. O Pincher, que não tem problema na justiça, com o Pitbull, que tem problema. Mas o Pincher costuma ser bravo, hein? Tem que... É difícil a escolha. Esse aqui é bom, mas ele tem problema na justiça. Aqui não é tão bom, mas pelo menos não tem problema na justiça. Complicada a vida do PT. O Dirceu está tentando voltar, Segre. Talvez ele volte. Tomara que na urna seja o melhor juiz que na questão judicial. Mas eu gostaria de fazer um comentário que não é bom para o presidente em relação à estratégia de negociação. Nós conversamos aqui algumas vezes num 3 em 1. Por exemplo, os Estados Unidos e os orientais utilizam uma metodologia de negociação em que o oriental, por exemplo, escolhe quem é o interlocutor. Mesmo que você vai dizer, o Nelson é meu representante. Se a pessoa que está negociando escolhe o Piperno, não adianta insistir com o Nelson Kobayashi. Ele quer falar com o Piperno. Mas os Estados Unidos utilizam uma metodologia que é muito válida e que aplica muito bem aqui no Brasil, que você nunca pode negociar quando não tem a mesma autoridade na negociação. Um ministro, falando com um deputado, com uma liderança, ele pode tranquilamente dizer, gostei da tua proposta, vou levar para o presidente. Porque ele vai resolver na mesma paridade que outro. Quando o presidente que coloca a cara para negociar, ele não tem como falar, eu vou falar com quem? É ele que resolve. Então ele está deixando de lado essa possibilidade de questionar
ganhar tempo ou eventualmente jogar a bola para fora dizendo o presidente não aceitou. Se o presidente está negociando, essa carta na manga ele não tem mais. E é um risco muito alto para ele, porque o outro que está negociando não tem a mesma autoridade que ele. O que foi, Piperno? Embaixador não negocia com cônsul. Então, por exemplo, E você, Nelson, como avalia? Eu avalio que... Eu acho interessante essa proposta do Piperno de que se o presidente quisesse ter uma melhor articulação, que escolhesse alguém mais bem relacionado na casa, claro, na Câmara quanto no Senado, alguém do Centrão, por exemplo. E aí eu vejo isso acontecendo, claro que em outra proporção, com o governo do Tarcísio aqui em São Paulo, porque ele foi eleito como governador com os votos dos bolsonaristas e de muitos eleitores do PL, por exemplo, apesar dele ser do Republicanos. E aí, quando a gente vai ver o governo dele, a gente tem os dois braços direitos, se a gente pode dizer assim, o Arthur Lima, que é do Partido Progressista, e o Lira. Roberto Kassab... Não, o Arthur Lima. Tá. Aqui secretário da Casa Civil de São Paulo, sim. Que é do PP, e o Kassab, que é do PSD, ou seja, não tem nenhum bolsonarista como articulador e nenhum membro do PL. São dois outros que conversam muito melhor, um com os prefeitos, né, e o outro de alguma maneira ali com a Assembleia Legislativa, e com isso ele garante a governabilidade. Ele tem bom relacionamento na Lesp e nas cidades todas através de quem já tinha esse bom relacionamento. Talvez o presidente Lula pudesse pensar uma estratégia parecida lá no governo federal. Eu gostei da proposta do Fábio Piperno. Ô, Piperno, mas você entende que o governo talvez tenha algum tipo de temor de trazer para si alguém que de alguma forma já foi um opositor ou que já esteve no campo de lá? O presidente Lula certamente não, porque ele tem como vice o Geraldo Alckmin. Agora, o problema é convencer o PT disso. Né? Para mim, talvez a grande dificuldade esbarre nisso. Porque o PT tem essa memória de uma união lá atrás, por exemplo, que para o PT foi, digamos assim, bastante questionável, que foi a parceria da Dilma Rousseff com Michel Temer, né? A gente viu como tudo isso terminou e quem, na visão do PT, saiu como culpado pelo que aconteceu com ela, né? A articulação que ele tinha com o Congresso foi vista pelos integrantes do PT e por muitos que, né, foram contrários ao impeachment da Dilma Rousseff como uma das principais causas daquele processo ter avançado. Claro que a gente sabe o que aconteceu também da relação dela com o até então presidente da Câmara na época, mas se não houvesse uma figura como Michel Temer, que é muito bem relacionada, para muitos talvez aquele processo não prosperasse. Você entende que haja algum tipo de memória relacionada a isso nesse momento em que o PT volta ao poder? Eu acho, Evandro, que essa geração de petistas é uma geração hermética demais. Eles têm dificuldade de fazer e de conversar sobre política, né? Pensando num universo mais abrangente do que a bolha da sigla. Então, tem que conversar com outros setores da sociedade. Essa é uma diferença, inclusive, entre o presidente da República e a maioria desses neopetistas aí. Tem que conversar. Você falou da relação da Dilma, por exemplo, com o então presidente da Câmara, é verdade, né? Não era boa com Eduardo Cunha. E eu acho que esse, até por conta do calendário eleitoral, porque nós estamos próximos, o país está próximo de uma outra eleição das mesas congressuais, em que o presidente poderia, inclusive, aproveitar esse evento para trazer alguém desse outro lado, alguém do Centrão, para conversar e passando por essas negociações, por essas conversas, inclusive a eleição para o próximo presidente da Câmara. Por que não? Está na hora de conversar sobre isso também, de ser pragmático. Ou seja, faz mais ou menos uns 2 meses que o presidente disse para o seu partido o seguinte: só elegemos 65. Com isso não dá para governar. É necessário de novo dizer: só elegemos 65. Com isso nós não vamos mandar na Câmara, nós não vamos eleger o presidente da mesa e nós precisamos governar. Exatamente. Eu quero até trazer um bastidor. O Bruno Pinheiro levantou a mão lá de Brasília, acionou a nossa equipe e ele vai contar agora um bastidor dessa história. Fale, Bruno.
Justamente, Evandro, sobre essa articulação, né? Randolfo Rodrigues, ele informou ontem, numa entrevista coletiva, que a partir da semana que vem, sempre na segunda-feira, haverá essa reunião com o núcleo duro ali do governo, os ministros e os líderes do Congresso Nacional, que tem essa função de articular. Ontem eu disse que eu fiz um questionamento ao líder Randolfo Rodrigues, né? Essa reunião com o núcleo, porque o núcleo já tem esse voto. Se não era importante conversar com a ala de fora, com quem não vota. Hoje eu conversei agora há pouco com uma fonte muito importante lá do Palácio do Planalto, ligado ao presidente Lula, e o que eu ouvi foi o seguinte, que essa é uma inovação lá do senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do Congresso, e que é muito importante conversar sim com quem é de casa, para fortalecer essa ideia com quem é de casa, começar esse efeito caracol, que é começar dentro do Palácio do Planalto, dentro dos seus líderes do Congresso, para ir atingindo até chegar na parte de fora de quem não dá esse voto de confiança em uma agenda do governo Lula dentro do Congresso Nacional. Em uma outra oportunidade, eu conversei com essa mesma fonte sobre o questionamento. E o que eu vi é o seguinte, estamos com dificuldade de colocar esse avião no ar, para fazer uma analogia ali, uma forma simbólica do governo, que tinha uma dificuldade para fazer uma decolagem. Hoje eu vi o seguinte, que esse avião já decolou, já fez alguns voos e agora foi colocado no chão novamente para fazer uma conexão. É hora de alçar novos voos e isso vai acontecer após essas reuniões. A cada reunião, uma nova rota será determinada para de fato conseguir emplacar esta agenda. Agora, há um reconhecimento também lá dentro desses aliados do governo que articulam que diversos assuntos que estão sendo colocados em votação no Congresso não tem a digital do Palácio do Planalto, mas ainda assim isso vai ficar na conta do governo federal. Exemplo, com uma taxação de 20% em compras que acontecem através de aplicativos em sites na internet. Isso foi uma força-tarefa da Câmara dos Deputados, Arthur Lira que articulou, mas já entende que isso vai cair na conta do governo Lula sim, e não na conta de Arthur Lira, que é importante sim rever então essa articulação. E como tem sido em dia de agenda difícil, que tem uma votação de placar muito apertado, um articulador do Palácio do Planalto está ficando lá dentro da Câmara, olho no olho, para conseguir emplacar e para ganhar esse voto na unha, como é chamado realmente, para tentar ajuda aí, vamos dar uma força, isso é importante, esquece esse clima de campanha, já acabou. Então isso que está acontecendo, esse articulador, ele sai do Palácio do Planalto, anda os corredores do Congresso Nacional e na hora do voto, ele insiste até o finalzinho para que dê essa chance. E aí o que resta é o seguinte, se o convencimento de fato vai conseguir atingir a oposição e furar essa bolha para tentar levantar um novo voo. No momento, estão fazendo uma conexão. O avião ainda não saiu, viu, Evandro Cini? Bruno Pinheiro com mais um bastidor, o nosso campeão. Inclusive, eu tenho uma foto aí para trazer para vocês do nosso campeão, Bruno Pinheiro. Olha, depois de sua aula de natação, Bruno, você resgata lá na nossa programação, ó, barriguinha trincada, um olhar ali meio, né, criando uma conexão com a nossa audiência. Não ficou boa essa foto, Gustavo Segré? É fake. A relação cabeça-tronco está muito legal. Não. Depois você resgata, Bruno, aí você vai saber a surpresinha que nós preparamos para o nosso Bruno Phelps aqui. Valeu, meu amigo. Coisa, viu? O que foi? E de você eu não espero muita coisa, viu? Acho bom você não esperar mesmo, porque meus planos para você são os piores possíveis. Valeu, Bruno, um abraço para você. Bom